Todas as vezes que eu canto, todas as vezes que eu lembro do povo ao redor do Sinai, vendo toda a manifestação da glória de Deus que acontecia no alto do monte. E o desejo de Deus nunca foi que somente Moisés pudesse subir, mas era que todos pudessem estar na presença dEle. E aí, nessa semana, quando eu tinha que tomar a decisão do que ministrar ao seu coração, nessa última hora de 2021, para a gente entrar num novo tempo, eu fico pensando que nós estamos como Jacó no val do Jaboque. Nós estamos como o povo de Israel na travessia do Jordão com Josué. É como se nós tivéssemos que transpor um desafio. É como se nós tivéssemos que cruzar um mar. É como se nós tivéssemos passar por um lugar de águas tempestuosas, para que nós pudéssemos entrar num novo tempo. Mas como eu posso entrar num novo tempo sendo a mesma pessoa? Como eu posso ter expectativas de que algo de bom possa acontecer nesse novo tempo? Como eu posso ter alguma expectativa no meu coração de que algo novo de Deus pode acontecer? Sabe, é o novo de Deus sendo manifesto de novo. Mas se eu continuo sendo o mesmo Edson, como eu vou atravessar o mar para entrar numa terra de promessas, se os meus olhos não são capazes de discernir a promessa? É como se nós estivéssemos diante de um grande desafio. E é interessante, quando eu olho para a palavra, Êxodo no capítulo 14, a partir do versículo 13, eu posso ler um pouquinho antes, versículo 11, quando você vê o povo inquieto. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulcros no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. E sabe, quando eu olho para esse texto e vejo a murmuração do povo, mesmo diante de tudo que Deus operou através de Moisés para libertá-los, porque foi Deus, fala assim, foi Deus quem decidiu tirar o povo, porque era chegado o tempo. Você entende que 430 anos haviam se passado, e Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que o povo seria escravo numa terra, mas ele disse que Deus os tiraria de lá. Fala assim, é promessa de Deus. E aí a gente precisa parar para pensar. Porque olha para a palavra de Paulo aos crentes de Éfeso, da igreja de Éfeso. No capítulo 1 de sua carta, ele nos declara: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O verbo abençoar está no ariosto, um verbo numa conjugação grega que fala de que ele abençoou no passado, abençoa no presente e continuará abençoando no futuro. Então é de uma realidade contínua.
Fala assim: as bênçãos de Deus. Repete bem alto com convicção. Fala assim: as bênçãos de Deus são ininterruptas. Elas não cessam. Será que você consegue entender isso, sim ou não? Você entende mesmo que Deus quer conduzir você por um lugar, por um caminho, onde a bondade dEle, onde a presença dEle, onde as promessas deles jorram como águas, como mananciais, cujas fontes nunca cessam? Então há uma contradição, porque se eu olhar para esse lugar cujos mananciais nunca cessam, então eu te pergunto, como é que eu explico a minha estiagem quando eu olho para 2021? Como é que eu explico esse tempo de sequidão e estio? Porque há uma realidade espiritual que nos circunscreve. Nós estamos sendo transicionados para um novo lugar. Mas eu não posso, repita após mim, eu não posso entrar num novo lugar sendo a mesma pessoa. Então eu preciso de uma nova mentalidade. Eu preciso de vestes santas. Eu preciso de uma visão. E eu não estou falando de visão, de algo que você desenvolve a partir do seu olhar físico, mas que você desenvolve a partir dos pensamentos que você nutre em Deus. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: Deus está te chamando para sonhar sonhos com Ele. Não, dá uma sacudida nessa pessoa. Fala para ela assim: Deus está chamando você para sonhar os sonhos dEle. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você sonhar os sonhos de Deus, Ele promete que cumpre todos. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Fala assim: o meu Deus é fiel. Moisés, porém, respondeu ao povo, versículo 13: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Há algo aqui que eu preciso dizer para você. É como se Deus estivesse dizendo para o povo: olha, esqueçam o que se foi. Por que você está vivendo no lugar do teu abandono? Por que você está vivendo no lugar da sua perda? Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Se você está vivo, se você passou por um período de grande perda esse ano, mas se você está vivo, significa que com você os planos de Deus ainda não cessaram. Então por que você continua preso nesse lugar? Qual é o lugar que tem sido o teu aprisionamento? Porque Deus disse para o povo de Israel: vocês estão vendo esses egípcios que vocês estão vendo hoje? Vocês nunca mais o verão, então vocês não vão voltar para o Egito. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela: você não vai voltar para esse lugar de dor. Fala para ela com convicção: você não vai voltar mais para esse lugar de abandono. Fala para ela assim: hoje é o tempo, é o momento, é o lugar da decisão de viver o novo. Fica de pé e glorifica ao Senhor. Exalta o nome dEle. Moisés disse: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos.
Mas aí Deus vira para Moisés no versículo 15 e faz a ele uma pergunta contundente: por que você está clamando a mim? Por que você está olhando para mim? Por que você está esperando uma resposta minha? Esse é o ponto. Você está esperando respostas, mas você não pode mais esperar por respostas, porque Deus já lhes deu. Todas as respostas que você precisava, Ele te deu na cruz. Todas as respostas, todos os planos, Ele tem revelado a você progressivamente nas Escrituras. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, não dá mais para perder tempo. Fala para a pessoa que está perto de você assim, diga para ela assim, hoje. Fala assim, hoje. Em nome de Jesus. Você vai enterrar essa dor. Sabe por quê? Porque a palavra do Eterno foi simples e direta. Dize aos filhos de Israel que marchem. Você entende o que é marchar? Ei, você entende o que é avançar? É mover-se do lugar que você está para adiante. Não é mover-se para trás, não é mover-se para a direita, não é mover-se para a esquerda, é avançar. Fala assim, é tempo de avançar. Sabe o que isso significa? Que nós temos que cruzar essa linha de tempo. Nós vamos fazê-lo de um jeito ou de outro, mas o que eu quero despertar em você é que você não o faça de forma passiva. Por quê? Porque 2021 vai ficar para trás e 2022 vai surgir, independente da sua decisão. Nós vamos entrar no mês de janeiro, e daqui a pouquinho é fevereiro, daqui a pouquinho é março, abril, maio, junho. Não, maio, dia 17 de maio, meu aniversário. Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto e aquilo. Então, eu preciso tomar uma posição. Porque essa é uma decisão. Deus mandou para Moisés, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. É aí, queridos, que nós começamos a nossa jornada dessa noite, porque nós precisamos avançar, mas para que nós avancemos, para que de fato eu e você demos os passos que são necessários, para que eu entre nesse tempo com uma disposição mental diferente, eu preciso largar a bagagem. Então eu preciso deixar o Egito para trás. Eu preciso deixar esse tempo de murmuração para trás. Eu preciso deixar alguns pecados dos quais eu preciso me arrepender agora para trás. Sabe, é como se Deus estivesse falando comigo. Ele diz, Edson, você não pode continuar querendo avançar para um novo ciclo, sem você fazer os acertos que você precisa fazer comigo neste ciclo, neste tempo, porque você precisa acertar coisas comigo. E é interessante porque o que Deus está falando comigo, e quando eu li o texto de 1 Samuel, no capítulo 7, eu pude perceber claramente que foram um tempo de 20 anos. E aí eu me pergunto por que o povo tolerou a ausência de Deus por 20 anos. Por que o povo se acomodou durante 20 anos sem desfrutar da adoração no tabernáculo? Sem desfrutar da presença de Deus na Arca da Aliança? Então isso significa que nós temos uma facilidade em nos acomodarmos, em nos amoldarmos às circunstâncias, e aí a gente vai se acomodando com a dor. Então aquela dor de cabeça, aquela dorzinha no pé, aquela dorzinha no joelho, ela vai sendo tolerada, ela vai sendo suportada, e determinados comportamentos que são nocivos à nossa fé, que são nocivos à nossa vida, nós vamos nos acomodando. Passa uma moça com a saia curta e você continua olhando como se nada tivesse mudado no dia da sua conversão. Sim, nós podemos errar, nós somos susceptíveis a falhas, nós somos falhos.
Mas eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso esquecer-me das coisas que ficam para trás, para que eu possa prosseguir para que estão adiante de mim. É muito interessante porque é uma forma repetitiva. Sabe por quê? Porque quando você olha para a palavra do Senhor, eu quero te fazer um desafio, olhando no livro de Sinfonias. Quando você olha para esse texto, irmãos, preste atenção. Sinfonias, ele é um contemporâneo de Ageu, contemporâneo de Naum, ele é contemporâneo de Abacuque. Esses 3 profetas, eles ministraram no mesmo período histórico. E é muito interessante porque Deus estava em contenda, em litígio. E é muito interessante porque Sinfonias fala de um tempo de destruição dentro do Império Assírio. Mas a destruição, queridos, a destruição era algo contundente. Olha o que diz o versículo 3: consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios, exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e dos seus sacerdotes. Por quê? Porque havia um problema muito sério. Os habitantes de Jerusalém, eles estavam divididos. Eles estavam completamente divididos. Eles adoravam a Deus, eles amavam a Deus, mas eles não rompiam com a idolatria que estava no meio deles. Havia uma divisão, havia uma grande contenda entre o povo. E quando você olha para o tempo de Samuel, 20 anos sem a presença de Deus. Precisou Samuel conclamar o povo ao arrependimento. E aí você olha, um tempo anterior, a mesma história. Você vê um povo sendo liberto do cativeiro. E você vê esse povo na iminência de atravessar o mar, pisando em terra seca, esse povo murmurando. E aí você e eu conhecemos a história. Esse é o desafio nosso. Nós conhecemos as consequências. E aí você vê esse povo atravessando o mar vermelho em terra seca. Você vê esse povo entrando 3 dias de caminhada do Egito, adorando ao Senhor. E ao mesmo tempo você vê esse povo, essa geração inteira, perecendo no deserto. Fala assim: 2022 não será o ano da minha ruína, mas eu preciso romper com alguns pecados, com algumas estruturas espirituais com as quais eu ainda estou contemporizando, eu estou vivendo com elas, eu estou acomodado com elas. São algumas práticas que impedem a nossa adoração de ser de fato uma adoração em espírito e em verdade. Deus está procurando por homens e mulheres que estejam dispostos. E o Espírito Santo já está falando com você. O Espírito Santo já está ministrando no seu coração. E você sabe exatamente
O que você precisa arrancar da sua vida agora? Sabe? Tem algumas estruturas, tem algumas crenças, tem algumas coisas que estão agregadas à sua alma. Elas são um peso em você, mas você já se acostumou com elas. E Deus está dizendo para você nessa noite, antes de atravessar essa linha do tempo, Ele diz: filho, você não pode entrar em 2022 carregando essas mochilas, carregando esses fardos, carregando essa cegueira espiritual. Porque se você não se libertar delas, você não vai conseguir viver a minha plenitude. Fala assim: 2022 é um ano em que eu vou andar em plenitude. Fala assim: 2022 é o ano que eu vou viver em plenitude. E sabe do que eu estou falando com você? Eu estou falando de plenitude em todas as esferas da sua vida. Vai ser um ano que nós vamos ver plenitude na nossa casa. Fala assim: Deus tem promessa para minha família. Não existe ninguém que esteja mais interessado em você do que Ele. Por isso que Ele diz para você: filho, eu quero fazer de você um vaso sem fissuras. Eu quero fazer de você um vaso sem ranhuras. Eu quero tirar de você todas as marcas de escolhas que você fez no passado, que te conduziram a um lugar de aprisionamento. Será que você entende isso hoje? Será que você entende isso agora? Que essa é uma noite de mudança, porque não pode, a gente não vai conseguir viver. É como se a gente tivesse que confessar algumas coisas diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não as quero mais na minha vida, porque você não pode continuar caminhando com Jesus, carregando o Egito dentro de você, carregando o Egito na forma como você pensa. Muitos de vocês estão com a mente cauterizada. Vocês não conseguem perceber que vocês não estão vivendo uma vida de plenitude. Vocês não conseguem perceber que não há plenitude na sua vida. Você está vivendo um engano. Eu quero te convidar nesse momento para uma oração de arrependimento. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro.
quero te convidar para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você sabe que Deus está falando com você. É impossível entrar nessa nova dispensação carregando os mesmos fardos, carregando as mesmas histórias, carregando a mesma mentalidade. Você precisa deixar, e o Senhor vai enviar um anjo aqui para recolher o que você deixar. Então saia do seu lugar. É um ato de entrega, é um ato de rendição. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem. Porque é um tempo para se fazer algo novo. De novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Em nome de Jesus, na cruz, na cruz, na cruz, foi na cruz que Jesus, Ele morreu por você. Agora vá para a cruz e deixe lá essa dor, deixe lá esse pecado e tome a cruz dele, tome o fardo dele, porque o fardo dele é leve e é suave. Deus quer trocar as tuas vestes, mas você precisa abrir o coração e dizer: papai, eu me arrependo. E confessa com a tua boca, porque a palavra do Senhor diz que se você crer no coração e confessar com a boca, quando você crê e você confessa, Ele purifica você de toda a culpa. Então, em nome de Jesus, deixa Ele varrer, deixa o sangue dele te tocar, deixa o sangue dele que foi derramado na cruz restaurar as tuas vestes. Chega de culpa, chega de carregar esse adultério na sua mente, chega, põe um ponto final nessa dor, põe um ponto final nessa história, em nome do Senhor Jesus. Ponha um ponto final. Você não precisa mais carregar para o ano que vem. Hoje o Senhor está aqui por meio do Espírito Santo e Ele ministra no seu coração. Mas é arrependimento. Arrependimento não
Perdão não acontece sem arrependimento. Perdão não acontece sem confessar a culpa. Você não é vítima. Você pecou. Você carregou uma dor. Então agora libera. Quem tem que ser liberado? Libera, solta. Quem tem que ser solto? Porque Deus quer lavar você pela palavra. Deus quer limpar as suas vestes. Em nome do Senhor Jesus. Papai, ministra agora o perdão, Pai. Faz com que eles percebam o teu amor. Faz com que eles reconheçam o teu toque. Que eles sintam o sopro do teu Espírito. Que eles sintam o abraço. É real, Deus. É verdadeiro. As pessoas que estão em casa também podem viver a mesma experiência. Em nome de Jesus. Eu quero ser, faz deles, Deus, vasos novos, sem fissura, sem cera, sem hipocrisia. Em nome de Jesus. Sopra, deixa o teu rio fluir, deixa as águas limpas, deixa as águas lavarem. Em nome de Jesus. Papai, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Confirma no coração. Confirma na mente agora, Deus, em nome de Jesus. Sela com o teu selo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora, Deus, envia os teus anjos. Que eles recolham toda a dor, todo o fardo da culpa e levem para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Em nome de Jesus, troca as vestes para a glória do teu nome. Amém. 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 Você pode voltar para o seu lugar. Se você percebeu o toque de Deus na sua vida, você pode dizer amém. Glória a Deus. Eu quero ser um vaso novo. Sabe? Mas você precisa continuar avançando. Pode voltar lá. Vocês fiquem aí. Não acabou não. A fala de Deus para Moisés continua sendo a mesma. Por que você está clamando a mim? Dize aos crentes da primeira igreja batista em Angra dos Reis que marchem. Sabe por quê? Porque as promessas são reais. Como eu disse, olha só, o tempo, ele vai passar. Eu e você, qualquer pessoa no mundo, só temos 24 horas por dia. Então quando Deus diz para Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Eu já coloquei nas suas mãos tudo o que você precisa. Agora vai lá, levanta o teu cajado. Levanta o teu cajado. E toca para que o mar se abra. Agora,
diz aos filhos de Israel que eles precisam avançar. Então, quando você resolve o problema da culpa, quando você resolve o problema da dor, quando você confessa o pecado, você não pode ficar parado, você precisa avançar. E esse avanço tem algumas consequências sobre as nossas vidas. Por quê? Como é que eu consigo avançar? Eu consigo avançar quando eu persevero na palavra todos os dias. Fala assim em 2022. Repete, em 2022, a palavra não vai se apartar da minha vida. Sabe por quê? Porque é através da palavra que Deus vai transformando você na semelhança dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe ninguém mais interessado na tua prosperidade, não existe ninguém mais interessado no êxito da sua família, não existe ninguém mais interessado no êxito do teu casamento do que o teu Deus. Fala assim, o meu Deus. Fala assim, o meu Deus, Ele me ama. E quando eu tenho essa certeza do amor, quando eu tenho essa certeza do amor, quando eu tenho essa convicção do amor, eu descubro a verdade revelada em Romanos no capítulo 8, no versículo 28. E eu sei que todas as coisas concorrem para o bem, concorrem para o meu bem, porque eu amo a Deus. E eu fui separado de acordo com o seu eterno propósito de graça. Então eu começo a caminhar, eu começo a avançar, eu começo a sonhar os sonhos que Deus tem para mim. E quais são os sonhos que Deus tem estabelecido na sua palavra para a minha vida? É interessante, se você olhar lá em Mateus 6, você vai ver Jesus ensinando para os discípulos dele a respeito do reino. Jesus ensinando aos seus discípulos a respeito da oração. E num determinado momento, agora eu não me lembro o versículo, Jesus fala com os seus discípulos de uma forma muito contundente. Ele diz, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a dois senhores. Porque se você servir ao dinheiro, você não vai agradar a Deus. Então, ou você vai agradar a um, ou você vai agradar a outro. Então ele está tentando estabelecer um distintivo. Ele está fazendo uma separação que era necessário que o povo, os discípulos dele, entendessem que o chamado de Deus para eles era para uma entrega, era para uma rendição, é para que eles realmente amassem a Deus acima de todas as coisas. E quando você ama a Deus acima de todas as coisas, Ele começa a preparar o teu caminho. Ele começa a desenvolver habilidades em você. Então, Ele vai começar a dar sonhos. Preste atenção, Ele vai começar a levar você para manifestar o reino dEle em todas as esferas da sociedade. Então Ele vai fazer com que você se torne um canal da manifestação da presença dEle no meio dos negócios. Então Ele vai começar a usar a sua vida. Eu estou dizendo para você que Deus quer que você avance dentro do mundo corporativo. Eu quero que você entenda que Deus quer que você avance dentro da esfera de governo. Eu quero dizer para você que Deus quer que você avance na construção, queridos, das artes, na mídia. Deus quer que você realmente floresça, e para você fazer isso, você precisa pedir que Ele gere em você uma mentalidade do reino, uma mentalidade de equidade, uma mentalidade de justiça. Então Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar todo o potencial que Ele tem colocado em você, Ele vai usar essas habilidades em aprender outros idiomas, Ele vai usar as habilidades em gerenciar negócios, Ele vai usar você, irmãos, de uma forma completa, de uma forma absoluta, porque você é dele e ele é teu. Ele, sabe,
É muito interessante quando você olha para a caminhada com Jesus. É muito interessante porque Pedro caminhou com Jesus 3 anos. Mas foram necessários 3 anos até que Pedro fosse levado à ruptura, para que ele pudesse ser feito vaso novo. E sabe o que aconteceu em João no capítulo 21? Pedro teve o seu ministério restaurado. E sabe o que Deus fez com ele por meio de Jesus? Por 3 vezes Jesus falou: Pedro, cuide das minhas ovelhas. Deus estava dando um selo profético sobre a vida de Pedro. Porque agora, fala assim, agora ele estava pronto. Então sabe o que significa esse tempo de maturação que muitas vezes você não entende? Talvez você tenha passado os últimos 4 anos da sua vida e agora Deus trouxe uma recompensa. Mas você achava que você estava sendo humilhado, você achava que você estava vivendo um deserto. Não, Deus estava tratando o teu caráter, para que agora Ele pudesse ser honrado por você, na posição em que Ele te colocou. Porque se Ele tivesse te exaltado antes, você teria destruído tudo. Então por que algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida? Porque você não está decidido a avançar. E avançar significa passar por esse tempo de maturação, passar por esse tempo de aperfeiçoamento, em que o seu caráter vai sendo transformado. É só você olhar para Romanos 5. Você vai entender em Romanos 5 todo o processo da tribulação, da perseverança, do caráter aprovado, da esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então quando você compreende essa realidade, você se submete ao processo. Queridos, não é do seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Então nós precisamos perseverar no processo. Então quando eu decido avançar e eu não retrocedo, eu me submeto e continuo me submetendo ao processo. É muito interessante quando o autor aos Hebreus fala algo muito surpreendente. É muito gratificante, queridos, quando você vê o autor aos Hebreus falando que nós não podemos retroceder. E se nós retrocedermos, Ele não se agradará de nós. Então nós temos que entender que essa necessidade de entrar nesse tempo e perseverar e buscar e esperar até que o nosso caráter seja transformado, até que o nosso caráter seja aprovado, até que nós tenhamos as condições de receber esse selo aonde a honra de Deus vem. Eu não sei se você está no primeiro ano dessa temporada, eu não sei se você está no segundo ano, eu não sei se você está perto do tombamento, quando Deus vai fazer as coisas explodir na sua vida. Mas você precisa conhecer os tempos de Deus. E preste atenção, Deus não vai dar nada para você. Deus tem um interesse profundo na sua prosperidade. Deus tem um interesse profundo em que a sua vida alcance o seu mais alto potencial. Mas enquanto o seu caráter não estiver sujeito a Cristo, Ele não pode derramar em você. Ele não pode derramar através de você. Porque você lembra do que nós cantamos? A porta fechada é você, a porta aberta é você, a tempestade é você, é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você entende? Sim ou não? Então é tudo por meio dele. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avançar de etapa em etapa, eu tenho que avançar de estágio em estágio.
Eu tenho que avançar de ciclo em ciclo. Sabe por quê? Porque desde os tempos antigos, preste atenção, Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos, nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Mas desde os tempos antigos ele faz uma outra declaração. Sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de paz. Planos de lhes dar um futuro. Você entende? Sim ou não? Fala assim, só o meu Deus conhece os planos para mim. Eu preciso conhecer o seu coração. Porque Provérbios, no capítulo 4, no capítulo 5, fala muito claramente para que eu não me estribe, não ande na convicção do meu entendimento. Que eu não me apoie, em mim mesmo, mas que eu possa colocar tudo nas mãos do Senhor. Então, firmado nele, apoiado nele, é como se eu tivesse um andador. E a palavra vai me dando estabilidade. A palavra vai me dando estabilidade. A palavra e os planos de Deus vão gerando estabilidade. E eu vou correndo. E eu vou correndo. E eu vou correndo. E de repente esse andador se transforma em asas. Eles se transformam em asas. E a palavra do Senhor se conforma na verdade na minha vida, porque Ele diz em Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor, eles voam alto como as águias, eles correm e não se cansam. Então eu posso me preparar para voar voos altos, na medida em que o meu caráter vai sendo transformado pela palavra. Evangelho de João no capítulo 15, na medida em que eu vou permanecendo nele, ele vai transformando-me pela palavra, ele vai me limpando pela palavra, e eu vou descobrindo que sem ele, eu não posso fazer coisa alguma. Então nunca será sobre mim, será sempre por causa dele. Então nunca será glória para mim, mas será sempre glória para Ele. Deixa eu te perguntar, você está pronto para fazer esse avanço? Você está pronto para sair daqui e correr para esse estilo de vida? Você está pronto para sair daqui nessa noite e entrar numa nova estação em que verdadeiramente a provisão, o milagre, a promessa de Deus vai ser real na sua vida, porque você vai buscar isso, você vai buscar a resposta, você vai buscar o direcionamento todos os dias, e você vai ter o seu caráter transformado. Você vai começar a mudar as atitudes, e você vai começar a voar, a realmente sonhar, e Ele vai levar você. Talvez você esteja taxiando com seu avião na pista por 10 anos. Talvez você esteja taxiando com seu avião na pista há 6 meses. Mas está chegando a hora do voo. Para alguns que já se colocaram nesse lugar, já há algum tempo atrás, estão buscando ao Senhor, já tem 1 ano, já tem 2 anos, já tem 3 anos. Deus está dizendo para você que, olha, está chegando perto da hora que o avião vai decolar.
para terminar essa palavra a você. Abacuque disse: olha, eu vou me colocar na minha posição de vigia, para ver o que o Senhor vai falar. E Deus veio para Abacuque. Lembra que eu falei que Abacuque era contemporâneo de Naum? Porque o Abacuque, ele viu a destruição do império assírio por Nabucodonosor. Foi a palavra que Deus disse para ele. E aí você entende, Deus falando para ele, Naum, preste atenção, Abacuque, a visão que eu estou te dando, ainda que ela demore, ela vai se cumprir. Você está pronto para caminhar? Você está pronto para marchar? Fica de pé no seu lugar. A gente não pode marchar sozinho. Você precisa buscar o seu cônjuge. Aquela pessoa com quem você decidiu dividir a vida. Junte aí você com os seus filhos. Abra as asas, você que é o pai, e abrace a sua família. Isso. Porque essa noite nós estamos prestes a cruzar um mar. É muito, muito, muito gratificante quando nós podemos nos ajoelhar diante do Senhor. Quando nós podemos nos prostrar diante dEle para cruzar esse tempo. Oh Deus, se você pode se ajoelhar, faça isso. Tenha um tempo de oração com a sua família, você e eles. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. O Senhor está nos permitindo de novo romper mais um ano na Tua presença, na comunhão dos santos. Papai, isso não é fruto da nossa religiosidade. Eu não estou aqui reunido com os meus irmãos por causa de uma tradição. Nós estamos aqui reunidos nessa noite, Deus, porque nós amamos a Tua presença. Aleluia. Nós amamos a Tua presença. Sim, nós queremos ver a Tua manifestação, Deus. E nós queremos, como família, como igreja, realmente cruzar esse tempo, essa linha do tempo, Deus, em que realmente o Senhor fará coisas grandiosas em nossas vidas. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos cele, que o Senhor nos cele com um selo de unidade, para que a plenitude que tanto sonhamos, Deus, seja manifesta na nossa vida em família, como igreja de Jesus Cristo. Venha o Teu reino, Deus, seja feita a Tua vontade aqui na terra, exatamente como ela é feita no céu, como ministros do Teu Evangelho, como autoridade, Senhor, constituída na terra através da igreja, Deus. Nós nos posicionamos, Senhor, e numa só voz nós declaramos: venha o Teu reino. Repita comigo: venha o Teu reino. Venha o Teu reino.
Que seja feito nesta igreja. seja feita nesta igreja. Que seja feito nas nossas famílias. Que seja feita nas nossas famílias. A tua vontade, A tua vontade. exatamente como ela é expressa no céu. Exatamente como ela é expressa no céu. Porque nós queremos só uma coisa: Porque nós queremos só manifestar a tua glória. manifestar a sua glória. E nós nos prostramos diante de ti nessa noite, Nós nos prostramos diante de ti, dizendo: Deus, dizendo: nós não estamos cruzando do mesmo jeito. nós não estamos cruzando. Há uma vida nova florescendo em nós. Há uma vida nova florescendo em nós. Há um caráter sendo aperfeiçoado. Há um caráter sendo aperfeiçoado. E nós dizemos: sim, Senhor. E nós dizemos sim, Senhor. Nós vamos nos submeter ao processo. Nós vamos nos submeter ao processo. E veremos a tua glória E veremos a tua glória sendo manifesta sendo manifesta dentro das nossas casas, dentro das nossas casas, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro de nossas famílias, de dentro das nossas famílias, para ser manifesto na igreja para ser manifesta na igreja e assim manifesta no mundo, e assim manifesta no mundo, para a glória do teu nome. para a glória do teu nome. Nós dizemos: sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. O teu reino O teu reino virá sobre nós, virá sobre nós. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Nós entregamos esse ano, nós entregamos esse sendo gratos ano, sendo por gratos tudo que vivemos por tudo que vivemos. e deixamos toda a dor para trás, Deixamos toda a dor para porque agora nós entramos e agora nós entramos numa nova estação. numa nova estação. A tua plenitude A tua plenitude é sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Feliz 2022!